O próximo passo, então, foi a descoberta da matemática ou a propositura da matemática em Pitágoras. Esse livro traz esclarecimentos muito importantes a respeito desse processo. Pitágoras ele se confunde, inclusive, misticamente com uma tradição religiosa da Grécia Antiga, que são os mistérios órficos, né? Mas são tão fechados que nós até hoje nada sabemos a respeito deles efetivamente. Entretanto, o contributo extraordinário de Pitágoras na busca do princípio único foi a formulação de que o princípio único é a matemática. Porque para Pitágoras todos os fenômenos naturais, os fenômenos propriamente humanos, mesmo os fenômenos psíquicos humanos, eles se traduzem por números e por relações numéricas. E até hoje, quando se aprende geometria pitagórica, porque ele diz o 1 é o ponto. O que é uma reta? É um conjunto de pontos. O que é um triângulo? Uma composição de 3 retas. São conceitos tão simples, mas fundamentais para todo o desenvolvimento científico posterior da humanidade. A razão humana agora descobre, portanto, o número e, ao compor os números em fórmulas, descobre a matemática. Então, realmente é preciso entender que é algo tão extraordinário e tão fascinante que criou uma verdadeira mística em torno da figura de Pitágoras, a possibilidade de traduzir numericamente todas as relações da natureza e do ser humano com o mundo. E hoje, quando nós vemos aqueles robôs pousarem na superfície de Marte, isto exigiu antes, cálculos matemáticos extraordinários. Pensem bem, um foguete sai do planeta Terra, percorre milhões e milhões de quilômetros no espaço e entra exatamente na posição adequada no planeta Marte e pousa suavemente. Sim, a matemática expressa todas essas relações de maneira perfeita. E mais, quem vai ao médico sabe que o corpo humano se expressa matematicamente, porque toda pesquisa médica, biomédica, ela vai determinar o que é saúde e o que não é saúde e por um nível numérico, por uma probabilidade de ocorrência. Então, todos os diagnósticos são baseados nessa ocorrência. Portanto, sim, o corpo humano se expressa matematicamente e pode, sim, ser expresso matematicamente. Então, ocorreu na época, e eu acredito que ocorra ainda, um verdadeiro fascínio pela possibilidade dos cálculos matemáticos. Só que, novamente, chegamos à seguinte questão. Na época em que surge este fascínio, os números são racionais. Os números inteiros. Só que a própria racionalidade, quando trabalha, ela descobriu algo extraordinário. Os números irracionais. Aqueles números que são divididos e que não chegam a uma conta exata nunca. O mais conhecido deles é o π. Um dos maiores mistérios matemáticos. Não existe possibilidade de se chegar a um término do número de casas no número π. E agora vamos fazer um exercício do pensar. Eu pego um número inteiro e divido por outro inteiro e chego numa composição infinita? Então, como é possível que naquilo que eu defino como limite exista a possibilidade de conter o infinito ilimitado? Então, estas questões
são o que se denomina de aporias racionais. E aí eu queria propor também um outro filme muito famoso, uma série, na verdade, de ficção científica, que é Star Trek. E o personagem mais icônico da série, que é Spock. Porque aquele vulcano, ele se dedicava à pura logicidade. E é o fascínio que a matemática nos traz. Como se o mundo inteiro, como se o ser humano pudesse ser absolutamente lógico. Entretanto, o pensador Frege, durante 50 anos, dedicou-se a pesquisar a pura logicidade da matemática. Quando ele estava para publicar a obra máxima da vida dele, 50 anos de pesquisa, Russell propôs a ele um problema insolúvel. E por autenticidade, por sinceridade na pesquisa, Frege apresenta 50 anos de pesquisa e o problema que destrói a própria pesquisa. Porque nem mesmo a matemática é exata, absolutamente. Nem mesmo a matemática, que é fruto exclusivo da razão humana, é absolutamente lógica. Porque os seres humanos, nós não somos absolutamente lógicos. Mas vale a honestidade intelectual de Frege aqui, para mostrar que o caminho do conhecimento realmente é este caminho, que se estabelece a partir dessa relação de forças. À medida que tu avança no conhecimento, o que se tinha como certo antes, efetivamente deixa de o ser. Ou seja, o conhecimento é válido em determinado momento e a partir do nível de pesquisa científica que se tenha a partir dele. Mas, de qualquer maneira, fica essa maravilhosa homenagem prestada aqui a este gênio maravilhoso que é Pitágoras. Na época também se formulou um conceito extraordinário, que é o conceito de métron. Métron, quando foi formulado, significa apenas a medida perfeita de todas as coisas. Só muito recentemente agora houve uma convenção ao afirmar aquela medida que nós conhecemos hoje como metro. Todo mundo sabe o que é metro. E metro é perfeito para nós nos lidarmos aqui no planeta Terra. Divido metro por 10, eu tenho centímetro. Divido por 10, eu tenho milímetro. Muito bem. Mas existem fenômenos descobertos agora em milhões de milímetros. E aí? Se eu aumentar o metro, bom, eu tenho quilômetros. O planeta Terra dista 150 milhões de quilômetros do Sol, mas fora do sistema solar eu preciso de outras medidas. Então se estabelecem outras convenções a respeito disto. Mas sempre é assim. Na medida em que se descobrem fenômenos, se criam outras concepções para explicar os fenômenos. A estrela mais próxima do nosso Sol aqui é a Alfa Centauro, 4,5 anos-luz. Ou seja, a distância que a luz percorre em um ano. Arbitra-se que a luz percorra 300 mil quilômetros por segundo. Nós nem sabemos efetivamente o que é isso. Porque na nossa vida cotidiana isso não deve nem ser, não existe consideração para tanto. Mas, ao ampliarmos o conhecimento, sim, enfrentamos esse problema. E isto vai abrir uma discussão muito posterior, futura, e nós vamos chegar a tratar disto, que é a questão dos paradoxos que o conhecimento mesmo traz. Mas isto não deve desestimular a busca, ao contrário, é um estímulo para que a busca pelo conhecimento permaneça sempre. Desde as primeiras formulações, desde as primeiras elaborações conceituais até as descobertas contemporâneas, e por que não projetando isto em termos do que hoje é ficção ou, como diria Einstein, imaginação criativa. Aquilo que o ser humano é capaz de imaginar sempre foi capaz de fazer. Aguardo a todos então que se inscrevam no canal e que assistam os vídeos.